Imagine ser engolido vivo por um ser gigantesco, envolto em escuridão e umidade. Um lugar onde a luz não alcança, onde o ar é pesado e a sensação de isolamento é absoluta. Essa é a realidade que Jonas enfrentou. Não é um mito, não é uma parábola. É um relato bíblico. A história do homem que, mesmo em meio à morte certa, foi ouvido por Deus das profundezas de um gigante do mar. Jonas era um profeta escolhido por Deus. Sua missão era clara: ir até Nínive e proclamar o juízo que viria sobre aquela cidade se não se arrependessem. Nínive era um lugar temido. Seus habitantes eram conhecidos por sua crueldade e práticas pagãs. A fama daquela cidade era tão terrível que muitos a evitavam. Mas Deus, em sua misericórdia, queria dar uma chance para que se arrependessem. No entanto, Jonas não aceitou o chamado. Em vez de seguir a ordem divina, ele fugiu na direção oposta, embarcando em um navio com destino a Tarsis. Durante a viagem, Jonas observava os marinheiros e suas práticas. Eles traziam oferendas aos deuses do mar, queimavam incenso e murmuravam preces em línguas desconhecidas. A embarcação era grande e carregada de mercadorias de valor. No fundo de seu coração, Jonas acreditava que poderia fugir do olhar de Deus, mas estava enganado. As noites eram longas, e o balanço das ondas fazia Jonas refletir sobre sua escolha. Os marinheiros contavam histórias sobre monstros marinhos, espíritos das águas e deuses que controlavam as marés. Jonas, mesmo sendo um profeta, se perguntava se teria tomado a decisão certa ao tentar fugir de Deus. No horizonte, as luzes dos relâmpagos começavam a riscar o céu. O vento, que antes era suave e constante, transformou-se em rajadas violentas, empurrando o navio de um lado para o outro. As velas se agitavam como se fossem feitas de papel, e o som do tecido rasgando encheu os ouvidos dos marinheiros. Eles corriam de um lado para o outro, tentando salvar a carga e estabilizar a embarcação. Jonas permanecia em silêncio, os olhos fixos no mar revolto. Ele sabia que aquela tempestade não era natural, mas o resultado direto de sua fuga. Os marinheiros gritavam em desespero, clamando a seus deuses por ajuda, mas as águas apenas se tornavam mais violentas. As ondas subiam como muralhas e desabavam sobre o convés, arrastando tudo o que encontravam pela frente. Foi então que um dos marinheiros se aproximou de Jonas, o rosto molhado pela chuva e pelos respingos do mar. Seus olhos estavam arregalados e havia pânico em sua voz. Ele perguntou a Jonas quem ele era e por que a tempestade parecia segui-los. Jonas, em um suspiro pesado, revelou que era um profeta do Deus dos céus, aquele que criou o mar e a terra. Os marinheiros se entreolharam, apavorados, e perguntaram o que poderiam fazer para acalmar a fúria das águas. Jonas, consciente de que era a causa daquela tormenta, respondeu com uma voz firme, mas resignada: "Lancem-me ao mar, e o mar se acalmará." Os marinheiros hesitaram. Eles não queriam ser responsáveis por sua morte, mas a tempestade se intensificava a cada segundo. Após um último olhar de desespero, ergueram Jonas sobre os ombros e o lançaram nas águas furiosas. Imediatamente, a tempestade cessou. O mar, antes enfurecido, tornou-se calmo como um espelho, e o céu, carregado de nuvens negras, se dissipou lentamente, revelando a luz das estrelas. 7. Os marinheiros caíram de joelhos no convés, levantando as mãos aos céus e adorando o Deus de Jonas. Eles haviam presenciado um milagre. Os deuses que eles adoravam nunca haviam mostrado tamanho poder. Alguns prometeram mudar seus caminhos, outros simplesmente choraram de emoção. A partir daquele dia, muitos decidiram seguir o Deus do profeta, que entregou sua vida para salvar os outros. Ao cair nas águas turbulentas, Jonas não encontrou o fim imediato que esperava. Pelo contrário, um enorme peixe preparado por Deus o engoliu. No ventre daquela criatura, cercado pela escuridão absoluta, Jonas encontrou tempo para refletir. Durante 3 dias e 3 noites, ele permaneceu ali, orando e clamando por misericórdia. A cada momento que passava, Jonas sentia o coração acelerar em meio à escuridão sufocante. O som das águas se chocando contra as paredes do ventre do peixe
era um eco constante, quase como um pulsar de um coração gigante. Ele se agarrava à esperança de que Deus, em sua infinita misericórdia, pudesse ouvir suas súplicas, mesmo ali, nas profundezas do mar. Jonas se lembrou de tudo o que havia deixado para trás: seus amigos, sua família e a missão que Deus havia lhe confiado. Ele chorava em meio à escuridão, as lágrimas se misturando à umidade do ambiente. Seus pensamentos corriam para os dias em que ele caminhava pelas ruas de sua cidade, pregando a palavra de Deus com ousadia. Como ele havia se desviado tanto? Ele começou a orar com mais intensidade, cada palavra saindo de seus lábios como um grito silencioso nas trevas. Senhor, lembra-te de mim. Ouve o meu clamor das profundezas deste abismo. Não me rejeites, ó Deus, por ter fugido do teu chamado. As palavras saíam com força, rompendo a solidão do ventre do grande peixe. Jonas sentiu uma paz invadir seu coração, uma certeza de que suas orações estavam sendo ouvidas. Em meio à escuridão, ele prometeu a Deus que, se tivesse uma segunda chance, cumpriria seu chamado com fidelidade. Era uma súplica de um homem quebrantado, reconhecendo seu erro e buscando redenção. As águas ao redor dele se moviam, como se o próprio oceano estivesse testemunhando aquele momento de arrependimento e entrega. O som das águas ao redor era contínuo, quase hipnótico. Era possível ouvir o movimento das correntes batendo contra as paredes internas do enorme peixe. Um cheiro intenso de maresia e decomposição impregnava o ambiente, tornando o ar quase irrespirável. Jonas se sentia esmagado pelo peso das águas e pela escuridão que o envolvia. Em meio à completa solidão, Jonas começou a orar. Cada palavra saía de sua boca com um peso de arrependimento. Senhor, me ouça. Mesmo das profundezas do abismo, eu clamo a ti. A voz de Jonas ecoava pelo ventre do peixe, e ele tinha a sensação de que suas palavras atravessavam as águas, alcançando o Criador dos céus. Os dias se arrastavam, e o profeta meditava sobre seus erros. Ele se lembrou do chamado de Deus, das instruções claras para ir até Nínive. Seus pensamentos giravam em torno de sua desobediência e das consequências que aquilo havia trazido. Se eu tivesse obedecido, murmurava, enquanto gotas de água pingavam do teto do ventre da criatura, caindo sobre seu rosto cansado. Jonas então se prostrou, mesmo dentro daquele ambiente claustrofóbico, e clamou com mais intensidade: Senhor, dá-me uma nova chance. Permita que eu cumpra o que me ordenaste. Suas palavras eram carregadas de sinceridade, e naquele momento, Jonas sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Ele soube que Deus o ouvira, mesmo nas profundezas do mar. Jonas, em meio à escuridão e ao desespero, ergueu uma oração sincera ao Criador. Seus clamores ecoaram nas profundezas do mar. Ele reconheceu a grandeza de Deus e sua soberania sobre todas as coisas. Prometeu cumprir o voto que havia negligenciado e agradeceu pela oportunidade de viver, mesmo naquele lugar improvável. Jonas sentiu o coração arder com uma fé renovada. As palavras fluíam de seus lábios com força, e ele clamava pela misericórdia divina com toda a intensidade de sua alma. O ventre do peixe, antes opressor e sufocante, parecia agora o palco de um encontro espiritual profundo. Era como se, em meio à escuridão das águas, a luz da esperança começasse a brilhar novamente em seu espírito. Jonas compreendeu que, mesmo nas profundezas, Deus estava presente. E naquele momento, ele soube que viveria para cumprir o chamado que havia sido dado. Sua oração foi selada com um voto de fidelidade e obediência absoluta ao Criador. Após 3 dias e 3 noites, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Milagrosamente, ele sobreviveu, e desta vez não hesitou em cumprir a missão que lhe fora dada. Caminhou até Nínive e proclamou a palavra do Senhor, trazendo arrependimento a milhares de pessoas. As ruas se enchiam de vozes clamando por misericórdia. O som dos lamentos ecoava pelos becos, e até os mais endurecidos dobravam os joelhos em oração. A presença de Deus era sentida em cada esquina,
e o arrependimento se espalhava como um fogo que consome os campos secos. A cidade de Nínive era conhecida por sua violência e práticas pagãs. Suas ruas eram marcadas pelo comércio de idolatrias e pelos rituais sombrios que envolviam sacrifícios e cerimônias em altares dedicados a deuses estranhos. A crueldade dos seus habitantes era temida por toda a região, e seus exércitos eram reconhecidos pela brutalidade em batalha. No entanto, a mensagem de Jonas chegou como um trovão que rompeu os muros da indiferença e da rebeldia. Era como se cada palavra do profeta carregasse o peso de 1000 trovões, ressoando pelos becos, mercados e palácios de Nínive. Desde o menor até o maior, todos se vestiram de saco e jejuaram em sinal de arrependimento. As ruas, antes cheias de gritos de comércio e conversas profanas, agora estavam repletas de murmúrios de oração e prantos de arrependimento. O povo rasgava suas vestes, cobrindo-se de pó e cinzas, um símbolo claro de humildade e submissão ao Deus que eles haviam ignorado por tanto tempo. O próprio rei, aquele que detinha o poder sobre milhares, desceu do seu trono de ouro, lançou para o lado suas vestes reais e, em um gesto que ecoou por toda a cidade, cobriu-se de cinzas e vestiu-se de pano de saco. Sua coroa repousava no chão, esquecida, enquanto ele, com a face encostada ao pó, clamava por misericórdia. Seus conselheiros, antes altivos e orgulhosos, seguiram seu exemplo, ajoelhando-se ao lado do soberano e unindo suas vozes em preces. A proclamação foi feita por todo o território de Nínive. Ordena o rei e seus nobres que nenhum homem, mulher, criança ou mesmo os animais comam ou bebam coisa alguma. Todos devem se vestir de saco e clamar a Deus com todas as suas forças. Que cada um se afaste de seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Talvez assim, Deus se compadeça e volte atrás em sua ira para que não pereçamos. E assim foi feito. O lamento tomou conta da cidade. Os mercadores abandonaram suas bancas. Os soldados depuseram suas armas e até os sacerdotes dos falsos deuses silenciaram. Não havia celebrações, não havia comércio, não havia festas. Apenas o som das preces e dos choros ecoando por cada rua, cada viela. O povo clamava por redenção, reconhecendo que apenas o Deus de Israel poderia salvar suas vidas. Jonas observava aquilo tudo com um misto de assombro e incredulidade. A cidade mais cruel do mundo havia se dobrado diante da mensagem de arrependimento. O profeta se lembrava de como relutou em cumprir o chamado, e agora via diante de si um milagre se desdobrando. Ele contemplava os homens e mulheres em prantos, as crianças com os rostos cobertos de pó e até os animais, que eram impedidos de se alimentar, como sinal de um arrependimento coletivo. Nínive, a grande cidade conhecida por sua perversidade, havia se curvado diante da grandeza de Deus. A fumaça dos incensos pagãos já não subia aos céus. Em seu lugar, elevavam-se as orações de um povo que, por um breve momento, experimentou o poder da redenção. Após a conversão surpreendente da cidade de Nínive, Jonas caminhava pelas ruas ainda incrédulo com o que seus olhos presenciavam. O som dos cânticos de arrependimento ecoava pelas vielas, enquanto o povo vestia sacos de pano em sinal de humildade e reconhecimento dos seus erros. Homens e mulheres se reuniam em praças, ajoelhados e com rostos voltados para o céu, clamando pela misericórdia de Deus. Jonas observava aquilo tudo com um misto de alegria e confusão. Não conseguia entender como um povo tão perverso, mergulhado em práticas abomináveis, pôde em tão pouco tempo se voltar para o Criador. O profeta se afastou um pouco da cidade, subindo uma pequena colina para observar de longe o movimento dos habitantes. Sentou-se em uma rocha, cruzou os braços e suspirou profundamente. Em seu coração, um turbilhão de sentimentos tomava forma. Ele sabia que Deus era misericordioso. Havia experimentado essa misericórdia em sua própria vida quando foi salvo das profundezas do mar. Mas a grandiosidade do perdão que acabara de testemunhar o fazia questionar a justiça divina. Como um povo tão corrompido pôde receber tamanha graça?
Enquanto meditava sobre esses pensamentos, o calor do sol começou a castigá-lo. A luz ardente brilhava intensamente, queimando sua pele e trazendo desconforto. Foi então que, em um ato de pura misericórdia, Deus fez crescer uma planta ao seu lado. Em poucos minutos, seus ramos se estenderam, e suas folhas largas proporcionaram uma sombra fresca e acolhedora sobre a cabeça de Jonas. O profeta se recostou, fechou os olhos e sentiu um alívio imediato. O sopro do vento balançava suavemente as folhas, enquanto ele relaxava sob aquela proteção providencial. Jonas ficou ali por um longo tempo, observando a cidade de Nínive à distância, tentando compreender os propósitos de Deus. A planta, tão simples, havia sido uma bênção em meio ao calor abrasador. Ele se sentiu grato por aquele alívio momentâneo. No entanto, ao amanhecer do dia seguinte, um verme, enviado por Deus, atacou as raízes da planta e ela murchou rapidamente. O sol voltou a queimar intensamente sobre a cabeça de Jonas, que agora se via exposto e desconfortável novamente. A frustração tomou conta de seu coração. Ele não entendia por que Deus havia permitido que a planta, que lhe trouxera conforto, desaparecesse de maneira tão súbita. Jonas ficou irado e, em sua angústia, clamou ao Senhor, questionando por que aquela sombra lhe fora retirada. Então, a voz de Deus ecoou em seu coração, clara e firme. Jonas, você se compadece de uma planta pela qual não trabalhou, nem a fez crescer, que em uma noite existiu e na outra pereceu. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. A lição era clara. Deus se importa com cada alma, até mesmo as que parecem perdidas aos olhos humanos. Sua misericórdia é infinita, e seu amor transcende qualquer entendimento humano. Jonas permaneceu em silêncio, refletindo profundamente sobre aquelas palavras. Ele entendeu que a compaixão de Deus vai além da justiça que o homem consegue compreender. É uma graça imensurável que alcança até os mais distantes, até os mais corrompidos, até os mais improváveis. Naquele momento, Jonas olhou novamente para a cidade e enxergou além das aparências. Não eram apenas pecadores. Eram almas clamando por redenção. Pessoas que, diante da mensagem divina, encontraram um caminho de arrependimento e mudança. O profeta se ergueu, ajeitou suas vestes e desceu novamente em direção à cidade, com uma nova compreensão sobre o coração misericordioso de Deus. A história de Jonas não é apenas um relato sobre desobediência e arrependimento. É um testemunho do poder de Deus para alcançar até mesmo os lugares mais profundos. É a prova de que, mesmo quando estamos cercados pela escuridão e pelo desespero, nossas orações podem atravessar os abismos e alcançar o trono do Altíssimo. Inscreva-se no canal para mais histórias impactantes como esta. A próxima revelação pode transformar a forma como você vê a fé.